O futebol feminino sofre com a falta de visibilidade já faz muito tempo. Por mais de 4 décadas, as mulheres foram oficialmente proibidas de jogar bola. Tudo começou em 1941, com um decreto-lei durante o Estado Novo que proibiu toda e qualquer mulher de praticar esportes incompatíveis com as condições de sua natureza. Hoje, quase 80 anos depois, todos os 20 participantes da Série A do Brasileiro serão obrigados a se enquadrar no licenciamento de clubes da CBF e, por obrigação, manter um time de futebol feminino. Mas ainda temos um longo caminho para percorrer. Aqui no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, Palmeiras e São Paulo disputam a segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino. Mas mesmo sendo um clássico do futebol, as arquibancadas nem estão perto de estarem cheias. A entrada para o jogo foi gratuita e a média de público não passou de 100 pessoas. Em compensação, o jogo masculino entre Palmeiras e São Paulo, que aconteceu no mesmo dia e praticamente na mesma hora, reuniu cerca de 40 mil pessoas com uma arrecadação de mais de 11 milhões de reais para o clube palmeirense. Apesar de serem minoria, existem alguns torcedores que escolhem prestigiar o futebol feminino e contribuem na luta por visibilidade. Bom, eu resolvi vir aqui assistir porque eu tenho uma página no Twitter sobre futebol feminino e eu acredito que elas precisam dessa visibilidade. Então, quanto mais a gente divulgar, mais falar sobre isso, elas vão ter isso, como as mulheres precisam de espaço em muita coisa. Então, o futebol é uma delas, principalmente no Brasil, que a gente fala tanto de futebol e os homens têm muito mais reconhecimento que as mulheres, ganham mais que as mulheres, sendo que elas têm o mesmo nível de profissionalismo e de força e tudo. A maior artilheira dos Jogos Olímpicos também sente essa diferença. Para ela, a cobertura jornalística praticamente não existe. Tem essa diferença, acredito eu também, porque falta um pouco de divulgação. E aí, quando você tem uma divulgação maior, você acaba atraindo o público, você acaba chamando a atenção das pessoas. Isso faz com que os estádios acabam enchendo. Hoje, infelizmente, colocaram o jogo bem no horário do masculino, né, num lugar talvez um pouco distante para as pessoas. Então, você acaba não atraindo o público. Então, isso é um erro que você acaba cometendo. Já na Europa, o cenário é diferente. Lá é cada vez mais comum os estádios lotarem e alcançarem a marca dos 40 mil torcedores para assistir uma partida feminina. Cristiane, com sua experiência, concorda que aqui no Brasil a situação ainda não é muito favorável para a mulherada. Infelizmente ainda estamos um pouco distantes, mas como eu falei, quando você organiza, quando você divulga, quando você quer chamar a atenção do público, você consegue e faz com que os estádios acabam enchendo com horários que não vão bater com os jogos do masculino, né? Mas talvez a esperança esteja nos nossos pequenos brasileirinhos. Aqui nessa escola de esportes, em Pinheiros, a criançada aprende desde cedo que futebol não tem gênero e nem idade. A gente divide por idades e não por sexo, né? A gente pensa que a divisão correta é essa. E aqui na MED, vocês sentem alguma diferença por vocês serem meninas e jogarem com os meninos? Eu acho que não, porque assim, todo mundo é da mesma habilidade, mais ou menos. Só que não tem muita gente na nossa turma, então. Mas é porque tem gente que treina mais, tem gente que treina menos. Aí isso que cria diferença, mas com quem a gente joga normalmente é mais ou menos da nossa habilidade. A gente joga com meninas muito boas, então não tem muita diferença. Aqui os meninos também são ensinados que o futebol delas é tão futebol quanto o deles. Acho que a diferença, como as meninas disseram, é a habilidade. Então, é a mesma coisa, porque pode ter meninos melhores que meninos ou meninos melhores que meninas. Então, acho que não faz diferente. A falta de uma cobertura mais completa do futebol feminino também é sentida por esses jogadores mirins. Eu queria, pessoalmente, que passasse na TV. Eu acho que devia ter os mesmos direitos de passar. E eu, como gosto muito de futebol, eu sinto falta deles falando na escola sobre futebol feminino também. Na Copa do Mundo tem álbum de figurinha do futebol masculino, não fazem nada do futebol feminino. Mal transmitem na TV os jogos, então fica muito menos popular o futebol masculino. Aí acabam tendo preconceito que menino joga futebol, menina brinca de boneca e que menino sempre é melhor no futebol que a menina, mas não é isso. E com a bola no pé, elas provam que realmente não é isso e que futebol é o esporte de todos. E para finalizar, fica a mensagem. Você acha que futebol é um esporte feminino ou masculino? Para nenhum dos dois, é para todo mundo.